Tu sabes o que é o colostro e a importância que ele tem para a sobrevivência dos cordeiros nos primeiros dias de vida? Colostro é o tema do episódio de hoje. Esse é o 15º episódio do Mais Ovinos Podcast. Eu me chamo Vanessa. Sejam todos bem-vindos. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ovinos. O colostro é aquele primeiro leite, bem grosso e amarelado, que fica armazenado no úbre da ovelha e vai estar disponível para o cordeiro logo após o parto. A ingestão do colostro dentro do tempo certo e na quantidade certa pode ser a diferença para a sobrevivência ou não dos cordeiros recém-nascidos. O colostro tem como principal função transferir a imunidade da ovelha para o cordeiro para proteger esse cordeiro recém-nascido enquanto ele ainda não tem capacidade de desenvolver imunidade por si próprio. E devido à importância que o colostro tem, nós resolvemos fazer esse episódio para falar somente sobre esse assunto. O colostro se forma nas últimas semanas de gestação e ele é composto por vitaminas, minerais, proteínas e imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são anticorpos e são elas que vão proteger os cordeiros nos seus primeiros meses de vida. Devido ao tipo de placenta que a ovelha possui, o cordeiro não recebe nenhuma imunidade durante a gestação. Portanto, ele nasce sem nenhum tipo de proteção contra doenças. Por isso, a ingestão do colostro é fundamental e é a única forma de transmitir os anticorpos da mãe para o cordeiro, é o que chamamos de imunidade passiva. O cordeiro depende dessa proteção para reagir contra os desafios da natureza até que seu próprio sistema imune esteja desenvolvido. Além da transferência de imunidade, o colostro também é responsável por fornecer energia para o cordeiro nas primeiras horas de vida. Logo após o nascimento, o cordeiro ainda não consegue regular a sua temperatura corporal e é a energia que vem do colostro em forma de gordura que ajuda a fazer essa regulação. O colostro também funciona como um laxante para o intestino do cordeiro e estimula a liberação do mecônio, que são as fezes produzidas durante a gestação, para que o intestino comece a funcionar normalmente após o parto. Conseguem perceber o tamanho da importância que o colostro tem na vida do cordeiro? Bom, entendendo essa importância, nós precisamos estar atentos a alguns fatores para que a colostragem seja bem sucedida. Primeiro, a ovelha precisa produzir um colostro de boa qualidade, com alta concentração de anticorpos provenientes dela. Para que isso aconteça, as ovelhas precisam ter sido expostas a desafios ao longo de sua vida e também devem receber um protocolo de vacinação no período de pré-parto que inclua todas as doenças presentes na propriedade, para que essa imunidade seja transmitida aos cordeiros através do colostro e eles tenham capacidade de responder aos desafios do ambiente em que viverão. Outro fator importante para um colostro de qualidade é que as ovelhas estejam em bom estado nutricional e recebam uma alimentação adequada para esse período de desafio. Além desses fatores que estão relacionados à ovelha, para o sucesso da colostragem, o cordeiro também precisa ingerir o colostro em quantidade adequada e dentro de uma janela específica de tempo após o nascimento. E agora, nós vamos tentar entender juntos o que isso quer dizer. Vamos falar primeiro sobre a quantidade de colostro que um cordeiro precisa ingerir. Em casos em que os animais são mantidos a campo, nós só precisamos garantir que após o parto, o quanto antes, o cordeiro levante e mame por conta própria. Não há necessidade de interferir nesse momento se tudo estiver correndo bem, mas é importante observar se o cordeiro está mamando ou não, e caso não esteja, aí sim precisamos interferir. Já nos casos que precisam de interferência ou em propriedades que fazem esse auxílio ao parto de uma maneira mais próxima, em abrigos ou galpão, por exemplo, é importante saber que um cordeiro precisa mamar cerca de 10 a 15% do seu peso vivo nas primeiras horas de vida. Vamos dar um exemplo. Um cordeiro de 4 quilos precisa mamar cerca de 400 a 600 ml de colostro nas primeiras horas após o nascimento. E aí,
pode surgir uma dúvida que é muito comum. Em casos de ovelha que não tem leite suficiente, ou que abandonam os seus cordeiros, ou qualquer outra situação em que nós não temos o colostro da mãe para fornecer para o cordeiro, o que nós podemos fazer? Podemos dar leite de vaca, leite de caixinha, leite misturado com ovo ou qualquer uma dessas receitas que vemos por aí? Aqui, nós precisamos entender e ter clareza de que nada substitui o colostro da ovelha como primeiro alimento para o cordeiro logo após o nascimento. O colostro materno é fundamental, e os cordeiros que não mamaram o colostro ou não mamaram o suficiente serão muito menos resistentes aos desafios e doenças. Por isso, terão chances muito reduzidas de sobrevivência. Então, qual alternativa nós temos em casos assim? Uma das melhores opções que temos é manter um banco de colostro na propriedade. Sempre terão casos de ovelhas que perdem seus cordeiros por algum motivo logo após o nascimento, e apesar de ser algo ruim, temos aí uma oportunidade de ordenhar o colostro dessas ovelhas e guardá-lo para algum caso de necessidade. Lembrem disso sempre que possível. Na época de parição, durante as rondas de cuidados com os partos, tenham sempre algo que sirva para coletar o colostro quando tiver oportunidade. Qualquer potinho plástico ou até mesmo um saquinho serve, desde que esteja limpo. O colostro pode ser armazenado congelado por até 1 ano sem perder suas propriedades nutritivas. E aí, quando precisar, é só descongelar em temperatura ambiente ou banho-maria. E agora nós precisamos falar do tempo ideal para que o cordeiro faça a ingestão do colostro após o nascimento. É sempre bom ter em mente que quanto antes o cordeiro se levantar e mamar logo após o parto, melhor. Mais rápido ele vai ingerir a energia que nós falamos antes para conseguir regular a sua temperatura corporal e mais rápido seu intestino e outras funções vão começar a funcionar normalmente. Mas um ponto fundamental nas primeiras horas de vida é a questão da ingestão das imunoglobulinas, dos anticorpos da mãe que estão presentes no colostro e que precisam ser absorvidos pelo cordeiro. O organismo do cordeiro só consegue absorver essas imunoglobulinas presentes no colostro durante as primeiras horas após o nascimento. Mais especificamente, nas primeiras 6 horas de vida, o organismo do cordeiro tem uma capacidade alta de absorver essas imunoglobulinas. E a partir de 6 horas após o nascimento, essa capacidade começa a reduzir, sendo que após 24 horas, o organismo já não consegue mais absorver quase nada. Por isso, é fundamental que o colostro seja ingerido nas primeiras 6 horas de vida do cordeiro, sendo que quanto mais cedo, melhor. E de nada adianta dar o colostro após as 24 horas de vida. Antes, nós falamos sobre a quantidade de colostro que deve ser ingerida. E aqui, quando falamos que o colostro deve ser ingerido nas primeiras horas, não precisa ser toda aquela quantidade de uma vez. É importante que a primeira mamada seja feita o quanto antes, para aproveitar a maior absorção das imunoglobulinas pelo organismo do cordeiro. E o restante pode ir sendo administrado ao longo das horas seguintes. E para finalizar esse episódio, nós vamos repassar os principais pontos desse tema. O colostro é o primeiro leite que estará disponível no úbre da ovelha para o cordeiro após o nascimento e a sua principal função é transmitir imunidade para o cordeiro nos primeiros dias de vida. O colostro precisa ter qualidade, deve ser ingerido na quantidade e no tempo certo para que o processo de transferência da imunidade da ovelha para o cordeiro seja bem sucedido. E por último, não há nada que possa substituir o colostro da própria mãe como primeiro alimento para o cordeiro logo após o seu nascimento. Esse foi o 15º episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. O nosso próximo encontro é no domingo que vem para falar sobre os manejos e cuidados do pré-parto. Esperamos vocês. Até lá!